Bom, Thiago Minhoca, Sampaio 1, Ceará 2, um jogo que se tinha até uma expectativa de uma vitória mais fácil do Ceará, né? O Sampaio já eliminado, não tá bem nem na Série D, né? O Ceará ali foi com alguns titulares, mas boa parte também ali de jogadores considerados reservas. Suou, mas venceu, né? Até curioso, né? Ele foi melhor no primeiro tempo e foi 0-0. Ele conseguiu fazer os gols quando foi um jogo até mais equilibrado, que foi na etapa final, conseguiu ser mais eficiente aí com os jogadores saindo do banco, né? Pedro Raul e Galeano, 2-1 e classificação confirmada. Tem muito o que falar desse jogo, Thiago Mel? Tem algumas coisas, né? Eu acho que o Ceará, em parte, ele baixou um pouco o nível de concentração para o jogo de hoje, porque enfrentava de fato um adversário bem frágil, né? O Sampaio, que também até poupou peças, né? O Sampaio Corrêa também não colocou ali suas peças principais, está focado muito na Série D, né? Porque o Sampaio não está garantido, né? Na Série D do próximo ano, né? Ele tem que Não, ele garantir só tem pelo calendário menos se o ele acesso. subir. É, Pois é. Então, assim, por isso que o all-in. Sampaio também colocou alguns garotos ali e tudo mais. E o Condé fez isso também. Eu até imaginava que ele não ia fazer tantas trocas. Eu imaginei que ele ia colocar alguns jogadores, Matheus Araújo, Lucas Lima e tudo mais, mas ele fez basicamente ali 7 trocas, né? Porque assim, foram 8 desfalques no total, mas como o Matheus Bahia já está aí alguns jogos afastados, na prática do jogo do Botafogo do meio de semana para o jogo agora desse sábado contra o Sampaio, foram 7 alterações. Então, basicamente ali foi mantido o Nicolas na esquerda, o William Machado, o Dieguinho e o Pedro Henrique. E o resto todo era um time que não tinha jogado na quarta-feira. Então entrou o Guilherme, entrou o próprio, como eu estava dizendo, né, o Matheus Araújo, Lucas Lima, na direita entrou o Rafael Ramos, o Éder na defesa, a volta do Bruno Ferreira na meta do Ceará. Então, eu não achei absurdo. E nos primeiros minutos, eu diria que, não vou nem falar primeiros minutos, o primeiro tempo inteiro, Fábio. O primeiro tempo inteiro. Mas, assim, mas com muita tranquilidade o Ceará poderia ter feito 3, 4, 5, mas sem exagero. Assim, era um jogo muito simples para o Ceará. O Sampaio tinha dificuldade de atravessar o meio de campo. E aí o Ceará, assim, foi um festival de gols desperdiçado, de desconcentração, sabe assim? O setor ofensivo, principalmente, né? Que o Tubarão, que eu até esqueci de citar, ele veio com esse ataque que, de maneira impressionante, o Ceará foi perdendo, assim, uma carrada de gols, assim, gols inacreditáveis. O Pedro Henrique o Sampaio, por exemplo, marcava muito mal. O Matheus Araújo recebeu com muita liberdade no meio, deu um passe para o Pedro Henrique com muita liberdade, dominou e ele chutou para fora. Uma que o Matheus Araújo, a bola veio, a bola bate na barriga dele, ele, a meio passo do gol, sem goleiro, a bola foi em direção ao goleiro. Sabe, uma do Tubarão que cabeceou para fora, uma outra que a bola dominou errado. Sabe assim, era um festival de incompetência do Ceará para balançar as redes, porque o Sampaio, com exceção de uma jogada, um contra-ataque ali, que depois gerou um escanteio, honestamente, assim, sabe, eu olhava para o jogo e falei, cara, o Ceará, pelo amor de Deus, tá deixando escapar um jogo que tá totalmente para ele, sabe? Então, o primeiro tempo foi um jogo onde, principalmente o setor ofensivo, né, mas alguns jogadores, assim, o Nicolas cruzando muita bola, o Rafael Ramos também, cruzando muita bola, era um Ceará, às vezes, que tudo bem, e aí, para ser um pouco justo, mas também usando isso como muleta, importante destacar. O gramado do Castelão, lá do Maranhão, é um gramado, às vezes, que quando você dá o passe, a bola ela meio que fica viva. Tem hora que ela dá ali, ela fica um pouco viva para alguns momentos. E o Ceará se atrapalhou em alguns contextos. Mas, mesmo com tudo isso, o Ceará, sim, o Ceará podia ter feito esse resultado já no primeiro tempo. Assim, só basicamente administrar o resultado e, quem sabe, buscar uma segunda colocação. Se por acaso tivesse goleado, poderia ainda passar o CSA nessa condição. Como foi perdendo gol, exatamente por essa displicência, esse comodismo, achando que o jogo ia ser muito fácil, o segundo tempo foi um tapa na cara. Porque na hora que o Condé percebeu que as coisas não estavam legal, na volta do intervalo, ele traz 2 jogadores, Fernandinho e o Pedro Raul, tirando o Guilherme, que realmente não funcionou bem como camisa 9, e principalmente o Tubarão, que estava muito mal no primeiro tempo. E mesmo assim o Ceará não conseguiu voltar tão bem. Assim, de novo, praticamente sem conseguir concluir. É bom lembrar, teve 3 finalizações perigosas no primeiro tempo, uma do Dieguinho, uma com o Pedro Henrique, uma outra, não estou lembrado quem foi que finalizou, acho que foi o Lucas Lima, não estou lembrado, enfim, foi o Nicolas, que o goleiro do Sampaio lá, o Rinaldi, acabou fazendo boas defesas, mas para ele. Mas boa parte dos gols que o Ceará perdeu no primeiro tempo, muito da incompetência. Mas no caso do segundo tempo, é curioso, o Ceará, para mim,
jogou mal no segundo tempo. Jogou mal mesmo, assim, porque o Sampaio abre o placar, né? Ali o Stense fez o que nenhum jogador do Ceará tinha feito no primeiro tempo, muita tranquilidade, uma bela finalização, mas uma desatenção, né? Porque teve ficou lá pedindo atendimento o Nicolas, a bola estava até com o Ceará não colocou para fora, a bola foi para o Sampaio, o juiz também não apitou, e aí a jogada seguiu, e aí veio o chute do Stense ali, a defesa desarrumada, né? O Nicolas estava lá na frente deitado, pedindo atendimento, e aí quando sai o gol do Sampaio, eu não acreditei, assim, como é que o Ceará está perdendo para um time do Sampaio limitadíssimo, né? Então, assim, o Ceará estava sendo muito displicente com o jogo, fez mais alterações ali para ver se mudava, colocou o Lourenço também errando muito passe. O Ceará não estava bem, sabe? É bom lembrar, que é até para falar do gol do empate do Ceará. No primeiro tempo, como a gente está em essa primeira fase da Copa do Nordeste sem VAR, o que é voltar para os primórdios, né? Principalmente para o Ceará, que estava jogando jogos de Série A aí com o auxílio do árbitro de vídeo, teve um pênalti não marcado para o Ceará, uma bola que toca claramente na mão do jogador do Sampaio, que a arbitragem não viu e aí deixou seguir. E o gol do empate do Ceará acontece através de um pênalti que não houve, né? O Fernandinho se projeta, o jogador do Sampaio até coloca a perna ali, mas não foi para mim a perna que fez derrubar o Fernandinho, ele coloca a perna e o Fernandinho, para mim, projeta o corpo dele para sofrer uma penalidade que, na minha avaliação, não houve, mas acabou compensando a penalidade não marcada no primeiro tempo. O Pedro Raul foi lá e empatou, e, digamos, depois do jogo, aí sim, o cenário onde o Ceará assim, tinha mais qualidade, né? Colocou o Galeano foi lá, fez o segundo gol, o Ceará venceu de virada, um jogo onde, por um momento, gerou uma certa apreensão, sabe, Fábio? Porque quando tomou o gol de Sampaio e tava 1-1, Bahia e Náutico, eu falei, um golzinho do Náutico agora é tchau, Copa do Nordeste. Então, de fato, foi uma apresentação ruim de boa parte da equipe, poucos jogadores se salvaram, foi um time disperso, até pela característica do Ceará durante essa temporada, de ser um time muito atento a essa situação, lembrou muito o Ceará do jogo do Náutico, o primeiro jogo fora de casa, foi até a primeira derrota da temporada que o Ceará teve, onde o Ceará não era para ser tão dominado por um Náutico que era horroroso naquele momento, mesmo que sendo começo de temporada, né? Mas o jogo hoje do Ceará foi um jogo de displicência. Em vários momentos o Ceará poderia ter feito um placar tranquilo, teve chances cara a cara, embaixo do gol ali, praticamente sem goleiro, perdendo muitas chances, e essa displicência, né, ali teve que acionar as peças principais, os jogadores titulares, para vencer o jogo. Então, assim, não há nenhum dano, o que, na verdade, o que a gente até já estava abordando antes aqui, da nossa, mas para quem não estava acompanhando, o Ceará agora vai ter que enfrentar o Sport fora de casa, o mesmo adversário do ano passado, onde o Ceará foi eliminado também jogando fora de casa, e esse contexto que o Ceará acaba se colocando. Se tivesse tido uma melhor campanha ao longo da Copa do Nordeste, porque desperdiçou ponto contra Confiança, perdeu o jogo contra o Náutico, o Ceará poderia ter tido uma classificação melhor, né, um adversário melhor, um chaveamento melhor para ele, mas de toda forma o jogo de hoje ele foi um pouco abaixo. E que também, é um ponto que a gente pode destacar um pouco mais à frente, contratações precisam chegar, sabe? Eu acho que alguns jogadores, por mais que a gente pondere, não era um jogo que os caras estavam totalmente interessados e tudo mais, mas dá para puxar a orelha. Até porque tem jogador aí que não está jogando e que ganhou oportunidade e não aproveitou a oportunidade. Então é um momento para se cobrar, sim, de alguns jogadores que não conseguiram jogar bem hoje e, de toda forma, o Condé vai ter que trabalhar bem, viu? Trabalhar bem também na cobrança desses outros atletas do elenco. O seu Flor fala que o Nicolas não tem a menor condição de jogar pelo Ceará. E o Samuel Torquato, ele fala que mais uma assistência do Matheus Araújo, ele tem que ser mais usado. E o Leonardo pergunta para você, Thiago Minhoca. Aliás, quantas... Quer comentar? Comentei. Não, o que eu ia falar só dessa assistência do Matheus Araújo, eu não tive certeza se o lance também foi regular desse gol. Porque na hora do cruzamento do Nicolas, o Galeano está impedido, mas a bola não chega no Galeano primeiro, chega primeiro no Matheus Araújo, que acho que estava em condição legal. Mas eu não sei se na hora que toca o Matheus Araújo, o Galeano estava em condição. Eu não consegui ter certeza também. Também sem VAR, aquela coisa. Mas só para destacar também, para o pessoal também... porque sempre o pessoal cobra, né? Tem que falar de uma coisa, tem que falar da outra, e aí, só para explicar, eu não tive certeza se estava impedido ou não o segundo gol do Ceará, mas só para explicar aí, e o passe do Matheus Araújo, que para mim teve ali alguns bons momentos, outros nem tanto. Não foi um dos piores, tem gente bem pior. O caso do Nicolas, por exemplo, o Nicolas foi bem mal assim, no jogo, assim, teve muitos problemas ao longo do jogo. Eu não sei se ele vai sair. Eu acho que talvez ele não vai sair, não. Assim, a impressão...
Eu acho que talvez o Ceará necessita, sim, de um lateral esquerdo melhor. O Nicolas, eu até gostei dos últimos jogos dele, assim, não acho que ele comprometeu. O jogo mesmo do Atlético Mineiro, segundo tempo dele, eu gostei muito. Mas ele não é um jogador constante, de boas atuações. É um jogador muito irregular. É um jogador até que eu diria que tem mais atuações ruins do que atuações boas. E ele ser o reserva hoje do Matheus Bahia, se o Ceará puder contratar um outro lateral esquerdo, eu acho que é melhor. E aí, no caso, poderia negociar a saída do Nicolas para outro clube. Eu acho, se não me engano, e qualquer coisa o pessoal do chat pode me lembrar, eu acho que ele veio, não sei se contratado em definitivo pelo Ceará ou se ele veio por empréstimo do América Mineiro. Mas, de toda forma, eu pensaria em trazer um lateral esquerdo, muito embora eu acho que mais um volante é importante, mais um jogador de lado, aí com qualidade para fazer gol também seria interessante. E, a depender do contexto, um camisa 9 também, né? Porque Lele, que não estava relacionado hoje, o Guilherme hoje tentou quebrar um galho, mas eu acho que o perfil dele, assim, olhando até o final da temporada, talvez vá precisar um jogador com mais qualidade ali, na minha avaliação. O Nicolas é empréstimo, tá? Do América Mineiro. E tem a pergunta aqui do Leonardo. Provavelmente isso vai ser mais abordado, né? Com mais detalhes no raio-x, né? No raiz e tudo mais. Mas ele quer saber quantas contratações o Ceará precisa fazer. Hoje ficou claro a falta de qualidade em muitos setores. Eu pensaria em 5 contratações, que é ser 5 jogadores que podem ser titulares. Um volante, com certeza, mais um zagueiro, na minha avaliação, um lateral esquerdo, mais um centroavante e um jogador que jogue pelos lados. Eu acho que a lateral direita, Rafael Ramos, você pode até criticar, Rafael Ramos às vezes não joga bem, hoje, por exemplo, teve dificuldade, até teve uma chegada lá que ele poderia ter tomado o segundo amarelo, poderia ter sido expulso, mas é porque é difícil encontrar lateral direito de muita qualidade, assim, no Brasil é muito difícil. Aí quando você pensa meia, que aí tem toda essa questão da novela do Vina, que foi uma informação trazida primeiramente pelo NE45, depois até confirmada pelo Horácio Neto lá no jornal O Povo, né, que o Vina tinha colocado realmente uma proposta na mesa de R$500 mil, que não tem como, não tem nem negociação, enfim. Então hoje é um assunto que nem está na pauta do Ceará por esses valores. Pode até ser que até o final da janela, que vai ser lá para setembro, enfim, futebol é futebol, as coisas podem mudar, mas assim, não tem nem perigo o Ceará pagar nessa casa aí para um jogador que, apesar de ser ídolo, né, recente do clube, aí ter entregado muito ali na temporada 2020, mas vai ter que fazer mais, vai ter que fazer bem mais, assim, para esse patamar salarial tem que ser um jogador que resolva, que aí, por exemplo, dá para pagar, se o Ceará, porque o Ceará tem ainda uma quantidade que ele segurou nesse primeiro semestre, de pagar, por exemplo, quem sabe, num outro centroavante muito bom. E pode ser também mais um meia, que seria um sexto nome. É porque o Mugni eu vejo bem, é porque muita gente ainda desconfia que o Mugni vai conseguir entregar. E o Mugni também, ele às vezes não consegue aguentar os 90 minutos. O Romulo até agora não funcionou, o Matheus Araújo tem uma qualidade, mas também não é um jogador de uma qualidade tão alta. Mas eu vejo, assim, as principais, volante, principalmente um volante, e quando eu digo um volante, qualquer uma dessas duas características, mas uma dessas duas características, esse volante que chegar no Ceará tem que ter. Um volante que saiba fazer esse área a área, que é sair da defesa, chegar no ataque, com boa finalização. Uma característica de um volante que seja um elemento surpresa. Esse, para mim, seria um volante que o Ceará poderia achar e que não é fácil. Só para deixar claro, é muito difícil encontrar um volante com esse perfil. E o outro volante, que aí eu acho que entra muito mais no perfil, que é, às vezes você se encontra, vez ou outra, o Ceará quase fechou com o volante das características, que foi para o Vitória, que no caso foi o, meu Deus do céu, o nome dele tá no Vitória agora? O nome dele? Baralhas. O Baralhas que tava no Ceará e acabou saindo do Ceará, fechou com Vitória. Eu acho que tem que ter um volante com essa característica, que é um volante com qualidade de pensar essa jogada no meio de campo. Que é quando a bola chega, esse cara dá um ritmo, esse cara dá um passe longo com qualidade, esse cara dá um passe em profundidade. O Ceará não tem essa característica. O Sobral não tá bem, o Lourenço de novo entrou hoje, não causou nem efeito, fazendo bola longa desnecessária muitas vezes ao longo do jogo, não está bem nessa temporada. Então eu acho que esse perfil, que eu acho que é essa característica, o Ceará vai ter que ter. E essa, digamos, seria a minha prioridade número 1 do Ceará. Trazer um volante com essa qualidade, porque vai ter jogo que você vai precisar, para fazer a transição, um homem de meio de campo com mais qualidade. E até essa bola chegar no meia, no camisa 10, que a gente for falar, essa bola não vai chegar. Essa bola não chega. Tem que ter esse volante com essa qualidade de distribuição de jogo, ou, no caso, né, conseguir acionar esse ataque na velocidade. E aí, para mim, a segunda prioridade seria esse atacante de lado, que tenha facilidade para quebrar a linha e que também não seja só um driblador, né?
para não ser um jogador também uma característica só de drible, mas que não seja tão efetivo, ou para dar assistência, ou para também não ter dificuldade para fazer gol. E, na minha avaliação, eu acho que mais um jogador aí do setor ofensivo pode ser, nessa característica também, mais um camisa 9, porque, vez ou outro, o Pedro Raul, né, ficou em um jejum, mas agora já fazendo 3 gols. E, de toda forma, eu vejo que ainda dá para o Ceará talvez buscar mais um centroavante. Não sei se vai buscar, mas eu buscaria também mais um centroavante. Sobre volante, né? O seu Flo aqui fala do Charles, né? Que tá no Corinthians e já jogou no Ceará. Seria uma boa? O Charles, ele tem um perfil que não era bem o perfil que eu queria para o Ceará. Porque ele até, na época do Ceará, ele chegou a ser bem importante, fazendo gols e tudo mais, participando de jogadas ofensivas. A grande questão é que eu queria ver um volante com uma característica de criação melhor. Eu queria ver um volante com uma característica de pensar o jogo. Ele se assemelha mais a um jogador de recuperação de bola. E aí, eu não sei, a não ser que o Lucas Lima desenvolva mais hoje, eu esperava mais do Lucas Lima hoje, ele não, para mim não entregou tanto do que eu imaginava, ele entrou bem no jogo do Botafogo, por exemplo, mas eu ainda acho que o Ceará vai precisar trazer esse volante com mais qualidade mesmo, sabe? Aquele jogador que pensa melhor o jogo, que tem visão de jogo. Entre um perfil desse ou o Charles, eu pensaria ainda nesse perfil de um volante com essa qualidade, que saiba marcar, obviamente, não seja só aquele volante técnico que não marca nada, né? Tem que ter, eu acho que esse perfil, até porque o Ceará ainda tem o Richardson, que tá voltando, o próprio Sobral e tudo mais, que tem já esse perfil. O Charles já meio que se assemelha a isso, e eu acho que o Ceará fica perdendo possibilidades diferentes de perfil de meio de campo, entendeu? Porque você já tem jogadores com boa qualidade de marcação. Dieguinho, Richardson, Sobral, ainda vai trazer o Charles, eu acho que precisa trazer um volante de uma outra característica, um jogador com mais característica de bom passe, de boa criação, que sabe trabalhar bem ali na saída de bola, que eu acho que o Ceará pode ganhar mais com esse perfil de atleta. O John Lennon aqui fala que é um volante estilo Castilho. Quem é? O Gabriel Castilho, é isso? É o Guilherme Castilho, que era do Ceará, mas assim, o Guilherme Castilho jogava um pouco mais adiantado, né? E ele não funcionou muito bem, assim. Ele era, por exemplo, um jogador que funcionou muito mais como um 10 do que propriamente um volante. Como volante, ele não funcionou bem no Ceará, pelo menos na época eu não achei que ele funcionou tão bem assim. Mas é isso, um pouco, como eu falei, o caso do Baralhas, o Jair, que o Ceará estava interessado, mas agora não vem mais, porque o Diniz, né, quis continuar com ele. Seria um bom, porque era aquela outra característica que eu estava dizendo de volante. O Jair era aquele volante que ele ajuda defensivamente e chega no ataque com qualidade. Né? No período que ele teve no Sport, se destacando, foi para o Atlético Mineiro, se destacou, perdeu espaço no Vasco agora com o Diniz, não à toa já cumpriu 7 jogos, mas é isso, para mim seria esse tipo de perfil. O Ceará foi atrás, só para destacar, o Ceará foi atrás do Jair, só que acabou, né, o Diniz o querendo, e aí por esse motivo acabou não vindo. Mas é isso, é tentar ainda garimpar, tem tempo para encontrar, né, vai ter um mês aí, e nesse mês vai ter que ser bastante eficiente para trazer esse perfil de atleta. Até porque a janela do meio do ano não é fácil, né? Eu vejo muito time aí, de todas as divisões, confiando nessa janela, meu amigo. Essa janela só tem refúgio, o jogador que está em baixa, ou alguém que está voltando para o Brasil, enfim, não é uma janela muito simples não, viu? Depende, viu, Fábio, do atleta, assim, porque, por exemplo, Pedro Raul era um jogador que não estava muito em baixa, né? Assim, se você conseguir tirar um jogador, assim, o Ceará pega um jogador, sei lá, de um Inter, de um Corinthians, de um Flamengo que tá reserva, ok. Ainda é essa possibilidade. Pô, o Sport, que é o Wellington Rato, que tava mal no Vitória, aí eu já acho que é refúgio mesmo, assim, acho que já a chance de dar certo é zero. Mas, por exemplo, não, zero também não, porque eu acho que é um jogador de qualidade e é porque precisa se reencontrar. É porque, assim, queira ou não, você não tem o perfil de uma equipe que vem da Série B, Fábio, vai ter que pegar jogadores assim. E se você olha, o Ceará, por exemplo, teve boa parte desses jogadores até com certo sucesso. Pedro Raul veio, artilheiro da equipe, já tem 12 gols marcados. O Pedro Henrique, é porque o Pedro Henrique nos últimos jogos, sim, mas jogou ambos estavam no Corinthians, né? Assim, estavam. Não, é isso que eu tô dizendo. Tem um currículo assim, já, né? Assim. Isso, o Ceará ele conseguiu, na minha avaliação, equilibrar muito bem para esse começo de temporada. Claro que a partir agora da segunda temporada, novas peças de qualidade vão ter que chegar. Porque, por exemplo, ele pegou destaques da Série B.
Dieguinho, William Machado, e ao mesmo tempo pegou jogadores que estavam mais habituados a jogar a Série A, mas que estavam embaixo em seus clubes. Pedro Henrique, o Rafael Ramos, que veio do ano passado, Pedro Raul. Então, acho que o Ceará conseguiu equilibrar. O que me paira, assim, de desconfiança é quando aparece o nome do Vina, por exemplo. O nome do Vina é aquele tipo de nome que é aquela coisa, porque ele já tem identificação do Ceará, ele torce o Ceará e tudo mais, mas se torna aquele jogador meio que medalhão, sabe? E aí é um jogador caro e você não sabe se vai dar a devida resposta, sabe? Então, eu acho muitas vezes que tem que ter muito cuidado. Por exemplo, o Lelê. O Lelê, por exemplo, não estava bem. E não é pela temporada desse ano, mas desde a temporada passada. Ele já tem mais de 1 ano e meio sem jogar bem. O Pedro Raul, apesar de ter tido, mas o Pedro Raul foi artilheiro da Série A. O Lelê teve um momento. Outro cara. O Lelê teve um momento da carreira dele ali que não foi nem no clube grande, né? Foi no Volta Redonda e acabou ali, entendeu? Então, assim, é diferente. O Pedro Raul dá para imaginar que ele pudesse recuperar. Então, assim, eu acho que é tentar olhar nesse cenário. O Vina, por exemplo, que é um jogador que eu vejo com qualidade, na verdade é porque já tem, na minha avaliação, desde 2022 para cá, eu não vi o Vina ser o Vina de 2021, que nem é o melhor Vina. O melhor Vina, para mim, é o de 2020. Mas também não espero o Vina de 2020. Mas se pudesse ser o mais próximo do Vina de 2021, ok. Eu acho que, na verdade, pelo que o salário, e por mais que baixe esse salário aí para 200 mil, sei lá, eu não apostaria no jogador como o Vina. Eu pensaria no jogador de um outro perfil, mas aí vai depender, não sei. Porque até agora não vazou nada do Ceará. Eu não vi nenhuma informação de nenhum outro atleta depois do Jair, por exemplo. Eu não vi nem sondar nenhum atacante. Eu sei que muita gente está perguntando de alguns nomes e tudo mais, mas de maneira forte, assim, na imprensa cearense, eu não cheguei a ver tanto, não. É o Quero Verde, Horto e Paisagismo. Ele pergunta se o William Arão, né? Esse Flamengo seria uma boa, tá voltando da Grécia, né? Seria. Meu caro, mas né? eu acho que não. Eu acho que deve ser muito caro. Muito caro, muito caro, muito caro. Ele fala que a mídia alternativa tem colocado ele à disposição do Bahia. Acho que já fica mais complicado, né? Um jogador que ainda tem muito mercado em times Série A+, né? Nessa janela. Bom, o Joga Mais Nordeste fez uma pergunta aqui sobre inscrições da Copa do Nordeste, né, para a próxima fase. A gente falou isso há alguns minutos, tá? Volta a live aí, ou se você está vendo, para a galera que está vendo o corte, né, tem também um vídeo aí sobre a projeção aí da próxima fase da Copa do Nordeste. A gente falou também dessa possibilidade aí de novas inscrições que até o momento, né, não temos nenhuma confirmação. Deixa eu só falar aí para o Volpe, né, e o Pedro Brandão, que trouxeram a questão do Rodrigo Dourado. Foi até uma informação trazida pelo pessoal do Jogada, né, que na verdade eu até estranhei, porque a informação já veio assim, né, dizendo que o que estava sendo especulado não vai acontecer. E eu não tinha visto nem a especulação. Então o Rodrigo Dourado, na verdade, segundo matéria do Jogada, né, que é nossos colegas aqui de imprensa, já tinha meio que descartado essa possibilidade também. Eu acho que seria um bom nome para o Ceará. Também, né, eu acho. Não é fácil. Não é fácil muitas vezes porque tem aquela questão, né? Que aí se o jogador está interessado, né? O Ceará é uma equipe mais modesta, muitas vezes. Não à toa, o Ceará tem tido muito sucesso com esses jogadores que estão vindo do Corinthians, né? Então, por exemplo, hoje, o Choca, né? O zagueiro do ano passado, eu acho ele um bom nome. Se o Ceará puder trazer de volta, eu considero uma boa aquisição, porque no ano passado ele jogou muito bem e tudo mais. Então eu considero, assim, apesar de que hoje está muito estabelecido na cabeça do Condé Marlon, juntamente com o William Machado, mas eu vejo o Choca hoje, eu preferia ter o Choca do que o Éder, por exemplo. O Choca do que o Ramon, o Choca do que o Marcos Vitor. Na minha avaliação, ele é um zagueiro melhor do que os reservas hoje que o Ceará tem. Então, como ele está aí, né, o Corinthians está tentando negociar, está na lista de dispensas do Corinthians, eu acho que se o Ceará puder pegar ele de volta, eu pegaria. O Samuel lembrou do Diego Pituca, né, do Santos, mas eu acho que ele já completou 7 jogos, tá? Eu tenho quase certeza que ele... Quase certeza também. Deixa eu... Mas, de toda forma, também eu acho 7 que jogos Pituca... na série. Isso. Bom, é isso. Sobre especulação, mercado, né? Teremos aí raio-x, raiz, né? A Série A vai estar parada aí, então teremos muitos conteúdos aí sobre mercado, projetando aí essa intertemporada dos times, né? Vai ter aqueles 15 dias de férias, depois ali voltando aos treinamentos
Teremos muitos conteúdos sobre isso aqui no 45. Bom, vamos para o campinho? Bora. Opa. Pareceu um Vitória ali, mas é Ceará. Vamos falar de Ceará 2, Sampaio 1, né? Vamos agora finalizar com o campinho. Bruno Ferreira, né, que voltou ao time aí. Fernando Miguel aproveitou a chance, né? Titular absoluto, e o Bruno Ferreira teve a sua chance. E aí, como ele foi? Pois é, e fiquei até na dúvida, viu, se isso é um indício de que ele pode estar voltando à titularidade, como o Ceará vai passar 36 dias aí, 35 dias sem jogar. O primeiro que jogar o jogo, que pode ser menos, né? Porque pode ser que eles voltem aí dia 9, né, para jogar o duelo contra o Sport. Mas o Bruno, eu acho que conseguiu trabalhar bem. Teve um momento ali que ele saiu, foi a chance, o Sampaio teve a chance, viu, Fábio, de fazer o 2-0. O Stense, ele saiu cara a cara. Ele chegou até meio que tirar do Bruno ali no primeiro momento. O Bruno chegou a tocar na bola. E depois eles perderam um ângulo ali para poderia ter saído 2-0. Então eu vou colocar um bem pro Bruno, assim. Ele trabalhou em alguns momentos, não trabalhou tanto assim, até porque o Sampaio era bem mais limitado e tudo. Mas eu vou colocar um bem para ele, porque o gol, eu acho que ele não teve culpa ali, foi uma finalização muito feliz do jogador do Sampaio, né, o Stense. Mas eu gostei da partida do Bruno. Eu ainda prefiro o Fernando Miguel, certo? Só para deixar claro aí. Eu sei que tem uma turma que é mais da ala do Bruno, tem gente que quer o Richard de volta, mas eu não achei uma partida nem chamar atenção, mas eu acho que dessa que apareceu ali uma chance clara do 2-0 foi fundamental para o Ceará não deixar escapar mesmo o resultado, porque se toma o 2-0 ali, se não é o Bruno, poderia ter desandado legal ali. A derrota, por mais que o Ceará tivesse garantido a classificação, né? Só lembrando que também o Bahia já estava vencendo o jogo. Bom, a zaga tivemos o Éder com o William Machado, né, que foi um dos poucos titulares utilizados. Cara, eu não gostei muito, não. No segundo tempo, o William Machado, por exemplo, hoje apresentou dificuldade. Ele ainda era o melhor dos dois, entre Éder e o William Machado, certo? Eu vou colocar um jogo ruim para o Éder, um laranja para ele. Teve um momento ali que, essa jogada mesmo que o Bruno salva, o Éder se atrapalha todo na jogada. Não gostei, assim, de alguns momentos e tal. Claro, talvez tiveram dificuldade com a questão do gramado. E o William Machado eu vou colocar um razoável, certo? Porque ele cometeu falhas no jogo de hoje, mas ainda, para mim, ainda era o zagueiro que conseguia mais ganhar alguns lances, recuperar a bola, dar um passe mais vertical. Mas é porque o William Machado, o nível de atuação dele é muito alto. Hoje ele apresentou falhas, mas eu ainda acho que eu considero que foi uma partida razoável do William Machado. Enfim, foi um jogo que ele cometeu algumas falhas, mas ainda conseguiu ser o zagueiro que mais conseguiu acertar e ganhar alguns duelos assim importantes. Então eu fico com essa avaliação. Lembrando que hoje vai ter notas mais para negativo. Para quem olha para resultado aqui, eu olhei muito o que foi o desempenho de parte do time hoje, que foi, para mim, eu achei bem abaixo. Só para deixar claro. Bom, dupla de laterais, Rafael Ramos e Nicolas. Aí esses aí são bem fáceis. Rafael vermelho e Nicolas vermelho. E aí começando com o Rafael. O Rafael teve muita dificuldade assim de apoiar. No começo ele centraliza mais, funcionando quase como se fosse um meia ali, deixando o Tubarão mais pelo lado direito, mas errou muito. Os dois, na verdade, tanto o Nicolas como o Rafael Ramos, assim, abusaram de bola alçada, muita bola alçada. Eu achei que faltou um pouco mais de repertório. Cartões amarelos que os dois tomaram também, assim. O Nicolas, por exemplo, tomou um cartão amarelo, meu amigo, sabe, assim, você tá pegando o Sampaio Corrêa eliminado, sabe? Ficar batendo boca, porque o cara vibrou ali, porque tirou a bola para a linha de fundo, sabe, assim. O Nicolas, principalmente, assim, foi talvez até o mais danoso, assim, até porque ele ficou mais tempo, mas o Rafael Ramos também, acho que por isso que o Condé percebeu, o Rafael Ramos poderia ter sido expulso, tinha já amarelo, deu uma entrada ali que era passível de amarelo, e a arbitragem não deu. Então, os dois laterais, assim, foram bem mal mesmo, assim. Ceará dominou o posse da bola, conseguia chegar pelos lados, mas os dois, assim, com muita dificuldade de ajudar. O Nicolas teve um momento que quase fez um gol contra, por exemplo. Então, os dois foram muito mal. Eu achei que os dois realmente não acrescentaram nada no jogo de hoje. Boa parte do mau jogo também passa por eles. Muito bem, defesa avaliada, só pedir para a galera aí reforçar o like, tá? Quem tá por aí ainda, deixa o like, quem não deixou, audiência muito legal aí na noite deste sábado por aqui, então deixa a curtida, hein, galera, não esquece não, é super importante aí pro YouTube, né, recomendar ainda mais os nossos conteúdos.
Bom, dupla de volantes, hoje tivemos o Dieguinho com o Lucas Lima. Cara, o Dieguinho cometeu ainda ali algumas falhinhas, certo? Ele tinha cometido a falha do pênalti lá do último jogo e tal, mas foi o melhor jogador do Ceará. Já pode até antecipar aí. Não é um verde muito forte, assim, mas houve momentos que ele estava apresentando o melhor futebol. Recuperava a bola, conduzia a bola para o ataque, sabe? Assim, ele era, de fato, assim, sobrando o melhor jogador do Ceará hoje na partida. Vou colocar um verde um pouquinho mais fraco para ele, porque também a atuação do time não foi tão boa. Ele era realmente, assim, o nível do time, assim, em termos de erros, era tão grande hoje, desatenção, passe, assim, chances desperdiçadas muito boas, que o Dieguinho, fazendo uma partida do nível que ele geralmente produz, que não foi excepcional, assim, era um oásis, assim, de um jogador que tinha mais qualidade com a bola no pé, conduzia essa bola para o ataque, porque, de fato, o time tinha muita dificuldade. Diferentemente do Lucas Lima, que eu acho que, assim, eu poderia colocar um ruim para o Lucas Lima, mas eu vou colocar um razoável para ele. Eu acho que faltou mais dessa influência dele dentro do jogo. Acho que às vezes ele ficou um pouco escondido do jogo demais, ele não tentava um passe de mais qualidade, por isso que eu estava citando que o Ceará precisaria contratar um volante com a característica de pensar melhor. Para mim, ele poderia ser essa peça. Acho que a ideia do Condé foi acertada. Eu acho que o Lucas Lima entrou bem, mas eu vou fazer essa ponderação para o Lucas Lima porque é o seguinte: às vezes, o jogador que não está tendo muita minutagem, como por exemplo, ele entrou bem contra o Botafogo. Aí ele vai, entra nesse jogo e joga mal e já tá vendo, é porque é ruim. Cara, eu queria ver insistência com ele. Como agora vai ter a pausa para o Mundial, não dá para a gente ter certeza se ele vai ainda acrescentar ou não. Mas eu acho que poderia ele ter tido mais oportunidades. Acho que o Condé não deu muita minutagem para ele. Ficou insistindo, por exemplo, no Lourenço, que estava entregando bem menos, por exemplo, assim, do que estava apresentando, né? Então acho que ele perdeu chances ali de dar mais minutagem para o Lucas Lima, mas vou colocar um razoável. Ali poderia ser um jogo ruim também, um jogo laranja para ele, porque eu acho que ele foi um pouco apático, foi um pouco sem muita influência. Teve ali algumas chegadas interessantes, mas vou colocar um razoável, aí pesando um pouco também esse jogo dele como titular. Bom, fechando no meio de campo aí o Matheus Araújo. O Matheus Araújo teve bons momentos. Teve uma hora que eu estava achando o Matheus Araújo até o melhor do setor ofensivo. Acho até que da equipe que foi titular, ele de fato foi o melhor. Só que ele perde um gol inacreditável o gol que ele perde. Eu vou colocar um verde. O verde dele, lembrando, é o mesmo verde do Dieguinho, só que o do Dieguinho é bem mais destacado, certo? É porque o Matheus Araújo é um verde caindo para o amarelo. Mas é porque também ele não é amarelo. Então, acho que é parecido com o Bruno. O Bruno não chegou a trabalhar tanto, entendeu? O Dieguinho teve muito mais participação. O Dieguinho é porque é aquela coisa, é porque só tem 5 escalas aqui. O Dieguinho é um verde claro indo para o verde escuro. O Matheus Araújo é um verde claro indo para o amarelo. Se tivesse uma seta indicando aqui, aí cada um dessa maneira. Mas o Matheus Araújo ainda conseguiu criar. Gostei da movimentação dele. Ele deu um passe perfeito para o Pedro Henrique. Abriu o placar ali no primeiro tempo. O Pedro Henrique desperdiçou. Mas eu gostei da movimentação. Acho que é um jogador que o Condé poderia ter acionado ele em outros jogos, que poderia ter acrescentado no jogo do Atlético Mineiro, por exemplo. Ele poderia ter sido acionado. Mas ele tem essas oscilações, até porque também é muito jovem. Acho que o Condé também. É a mesma coisa que eu falei do Lucas Lima. Talvez se tivesse um pouco mais de minutagem, poderia também apresentar uma constância melhor. Boa. Vamos partir para o ataque, né? Na direita, Bruno Tubarão. Na esquerda, o Pedro Henrique. E o Guilherme teve a chance aí como centroavante titular. Meu Jesus, esses três aí no primeiro tempo. Eu vou começar com o Guilherme, certo? O Guilherme, eu tinha falado recentemente que eu queria ter visto ele como titular contra o Botafogo. E aí, para quem lembra do que eu mencionei isso, acho que não aqui, mas na rádio que eu trabalho e tal, eu tinha até mencionado, para a característica de jogo que o Ceará vai jogar sem a posse da bola, com a posse de bola muito curta, o Guilherme, para mim, seria a melhor opção. No jogo de hoje que o Ceará dominava a posse da bola, para mim, a melhor alternativa para o Ceará seria exatamente ter um centroavante de fato. E o Guilherme fez isso na base, mas hoje ele não cumpriu bem esse papel. Mas eu não vou colocar uma partida péssima dele. Uma péssima não vou colocar, não. Vou colocar uma partida ruim. Ele não conseguiu ganhar muitos duelos aéreos, ele não foi bem um centroavante que precisava ser. Então, acho que ele fez uma partida ruim, acabou não se encaixando nesse contexto. Agora, os outros dois, Tubarão, assim, nível Nicolas, assim, disputando. É porque o Nicolas ficou mais tempo, né? Jogou o jogo inteiro. Mas o Tubarão, meu amigo, jogou muito mal. Jogou muito mal. Impressionante.
Tinha até espaço para criar algumas jogadas ali, mas muito mal. E o Pedro Henrique vai receber também esse muito mal, porque o nível de finalização hoje dele, Fábio, assim, grotesco, velho. Grotesco. Essa bola que ele recebe do Matheus Araújo, bola de gol, ele perde. Teve uma que ele até finaliza, o goleiro defende. Teve uma outra que a bola sobra na pequena área. Eu olhei o replay e não acreditei que a bola subiu, assim. Parecia que alguém tinha chutado a bola para ele, assim, porque de tão mal finalizado. Bateu uma falta no segundo tempo também de maneira horrível, assim. Tava muito mal o Pedro Henrique. Aliás, os últimos 3 jogos do Ceará, para mim, o Pedro Henrique jogou mal. Jogou mal contra o Atlético Mineiro. Assim, tô dizendo assim, partidas ruins, negativas, nem todas muito mal. Mas eu não gostei dele do jogo contra o Atlético Mineiro, não gostei do jogo do Botafogo, e também não. Tá muito afobado, tá muito nervoso dentro de campo, sabe? Quer finalizar, assim, de maneira precipitada. Então, caiu um pouco de rendimento. Espero que aí, nesse período aí da pausa do Mundial, consiga se recuperar, porque ele é um jogador de qualidade, sim. O Ceará, às vezes, não tem muita qualidade. Estou falando de refino, né? De um jogador com mais qualidade. E o Pedro Henrique, assim, hoje, em termos de finalização, o Pedro Henrique, meu Jesus amado, tava uma coisa grotesca, assim. A galera que pega no pé do Lelê, meu amigo, se o Lelê faz o que o Pedro Henrique faz hoje, a galera crucificava, porque, meu Jesus amado, foi triste ver hoje. Muito bem. Todo mundo avaliado. Vamos pro banco, né? Tivemos aí Pedro Raul e Galeano, que acabaram sendo decisivos aí. Foram bem ou só o gol? Eu vou colocar bem para os dois, tanto para o Galeano como para o Pedro Raul, também um verdinho aí para os dois. O Pedro Raul, eu acho que não foi tão bem assim, eu acho que eu gostei mais do Galeano. O Galeano conseguiu ser um pouco, porque a primeira bola do Galeano já foi gol, né? Mas ele conseguiu, acho que, ter uma qualidade melhor. O Pedro Raul ainda teve uma bola ali que ele protegeu, finalizou fora do gol, teve uma outra lá que ele teve ali um entreveiro com o jogador do Sampaio Correia, enfim, mas fez o gol, né? Bateu o pênalti muito bem, né? Tem que agradecer também ao Fernandinho. O Fernandinho, eu acho que ele não entrou tão bem, não. Eu acho que ele perdeu alguns lances. Eu esperava mais do Fernandinho, porque eu acho até que no jogo contra o Botafogo ele conseguiu até acrescentar um pouco mais. Eu vou colocar um ruim pro Fernandinho, mesmo fazendo a ponderação, que é o segundo jogo dele, é da volta e tal, mas ele teve um certo espaço para trabalhar, assim, foi desarmado com facilidade, não causou devido impacto, e acho que algumas jogadas boas que o Ceará poderia ter feito, o Fernandinho acabou desperdiçando. O Lourenço também, vou colocar ruim, um laranja, teve uns passes do Lourenço, assim, inexplicáveis, umas bolas longas, nada a ver, sabe, assim, realmente não achei interessante. E o Rômulo, eu também vou botar um vermelho. O Rômulo entrou muito mal, assim, de todos que entraram do banco, errou passe, assim, de 2 metros, deu passe para ninguém, assim, sabe? É muito difícil, porque o Rômulo, eu vejo que tem qualidade, a gente já debateu aqui, eu e você, Fábio, né, que ele teve um momento ali que apresentou um bom futebol, poderia ter sequência, aí de novo já cai de rendimento. Infelizmente, o Rômulo não me parece ser um jogador que vai se recuperar. Pode até ser que se recupere, mas até agora, do tempo que ele foi utilizado, perdeu essa, assim, se imaginava ele titular, não ganhou essa titularidade e também quando tem entrado não causou efeito. Então vou colocar um vermelho aí para o Rômulo. Acho que entrou muito mal mesmo, assim, não colaborou nada, muito disperso, sem luta, errando passe. De fato foi um jogador bem inútil dentro de campo. Então, dito isso, a nota do Condé vai para um laranja, certo? Vai para um laranja, porque talvez, assim, não era bem responsabilidade do Condé, que eu até acho que fez uma escalação que eu também teria feito. Mas da maneira como o time reagiu dentro de campo, queira ou não, vai um pouco na conta dele também, porque tinha muita gente mal, ele não podia trocar o time inteiro também. Mas eu acho que ele fez as trocas coerentes, alguns jogadores entraram mal, mas agora é o Ceará tentar aproveitar na janela, e eu espero que o Condé veja muito bem quais são as reais necessidades que esse Ceará precisa para o segundo semestre. Muito bem, então todo mundo avaliado. Acho que a melhor notícia aí nesses últimos jogos do Ceará foi o Pedro Raul ter terminado com um jejum, né? E dá pra dizer isso? Isso. 3 gols aí, né, nos últimos 2 jogos. Isso. Ele chegou a 12 gols em 20 partidas pelo Ceará, 17 como titular. Vi gente perguntando se Pedro Raul merecia vaga na seleção, hein? Calma, galera. Um grande Comparado portal. a Richarlison, comparado a Richarlison. Meu amigo, eu cheguei a falar que tem uns 20 centroavantes no Brasil hoje, melhor eu não estou exagerando.
tem 20 centroavantes hoje melhor do que o Richarlison. Garanto, garanto. Yuri Alberto, sabe, assim, Pedro, mas tem muito centroavante. Tem uns da Série B, que eu diria que tem jogador na Série B que tá no melhor fase do que o Richarlison, porque não dá não, velho. Na seleção, o Richarlison é sacanagem. Carlo Ancelotti tem que marcar aí, após o Mundial de Clubes, uma visita ao Castelão aí para acompanhar de perto a máquina de gols Pedro Raul, né? Bom, é isso. Fechamos? Mais alguma coisa, Thiago Minhoca? Não, preciso Descansar? terminar aqui meu dia. Ah, com certeza. Boa. Bom, só mandar um abraço aqui pra galera que ficou no chat até agora, né? O Yuri Faria, seu Flor, Rodolfo Ponte, o Leonardo. Quem também tá por aqui é o Samuel, Pedro Brandão, Thiago Albuquerque, o Wolpe, John Lennon, Joga Mais, Quero Verde, enfim. Ana Maria, Osilena, Wesley, enfim, valeu para o Saulo Lessa sempre por aqui. Caeuzinho Diniz tá por aqui. Enfim, todo mundo mandando mensagem. O Pedro, o André, o Lima, o Jeff, Leandro Alves, valeu. Edson Dias, valeu para todo mundo aí. Audiência boa, hein? Nesse sábado aí. A galera chegou firme. Para terminar, eu quero terminar causando. Para mim, Ciel 99 é mais centroavante hoje do que Richarlison. Dito isso, Ciel 99. Encerro. Ciel 99 e Paulo Sérgio são mais atacantes que o nosso querido Richarlison. É isso, né? Boa. Valeu, Thiago Minhoca. Valeu, Gabriel Costa, que esteve aqui na direção e nos trabalhos técnicos. E quem tá aí não deixou o joinha? A hora é agora, hein? Deixa o joinha, compartilha com a galera. Esse conteúdo vai estar disponível também aí para vocês acompanharem. Também os cortes, tá? Super importante vocês darem essa moral pra gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho.